Eu estava pensando aqui Lu, que apareceu uma mensagem louca aqui. Tá, não sei o que é isso. Eu estava pensando também, né, que acho que essa ideia de espaço diegético é o espaço da narração. E aí o espaço da narração a gente pode entender justamente como essa brincadeira, né, entre o que é ficcional e o que é realidade. Então, na literatura, por exemplo, a gente pode pensar que isso acontece quando um texto, seja ele um romance, uma novela, um conto, começa com a apresentação dos personagens e o narrador ou a narradora nos coloca colada nessa história, a gente se engaja, a gente acha que está dentro, vivendo essa história, né, já construindo a ficção junto, e de repente o escritor ou o narrador se fazem presentes. O Machado de Assis, por exemplo, fazia isso muito. Errei, ó, tô eu aqui, seu espúria, né? E tô eu aqui escrevendo esse texto. E aí ele se mostra e volta a contar a história que estava sendo contada. Então ele revela que existe um dispositivo ficcional, revela que existe uma intenção do narrador, revela que existe também uma manipulação da realidade da ficção. E aí eu acho que é muito legal perceber isso no cinema também, porque que é isso que a Lu estava falando, né? Quando o Tarantino coloca a câmera colada numa espécie de espaço junto com os personagens do filme, a gente se sente ali dentro do carro, se sente próximo daquela história. E quando ele coloca a câmera num ângulo muito estranho, a gente percebe que existe aí uma intenção ficcional, propriamente, né? Construindo uma realidade. E eu acho que isso se reforça também quando o Tarantino mesmo aparece, né? Então, olha só, né? Esse aí que está dirigindo o filme, na verdade é o ator, mas ele também é o que está construindo essa cena, afinal de contas, né? Onde começa a realidade, onde começa a ficção. E eu acho isso muito, muito legal, assim, muito legal mesmo, assim, acho que já existiu um momento em que o cinema deveria representar ou tentar representar uma realidade, né? Assim como a literatura, as artes, mas eu acho que o mais legal é isso, né? A possibilidade de criação, como tu estava falando, né, Rosi? A criatividade, né? Então, eu acho que é isso um pouco essa ideia do distanciamento ficcional que a Lu estava trazendo. Nossa, Machado de Assis é o cara começando, dedica esse livro aos vermes, e do nada ele começa lá, então verme lá, não sei o que, é muito isso, assim. É um realismo fantástico, assim, do tipo, olha, é tão louco, mas é tão real ao mesmo tempo, assim, não sei. Ai, é mesmo, ai, Camis, tem uma explicação que a Camila deu, assim, do tipo do dispositivo, esse lance, assim, que foi perfeito, é isso. Fechou. A Camila falou bem, né? Fala, Léo. Alô. Léo. Oi, eu não sei se é o Léo, é o Adriano. Tem o Leonardo Pradella, está com a mão levantada, mas tem uma outra pessoa que está falando também, mas pode falar, porque se o Léo vai ficar só com a mão... agora o Adriano levantou a mão também, que bonitinhos. Eu espero. O Léo tá um pouco... Não tô me O ouvindo. Léo, eu não tô ouvindo nada. E agora? Não? Baixinho, Léo, mas dá para ouvir bem baixinho. Bem baixinho. E agora? Vê no chat ali. Agora, melhora um pouco, pode falar, acho que agora rola. Eu queria saber se quando a Lu falou de 35mm e 70, você estava falando de lente ou de película, que eu não peguei muito bem. Eu tava botando o fone, eu também não peguei muito bem o que tu falou. Tu perguntou se o lance dos 70mm é película ou lente? Isso. Nesse período aqui que tu usa película, é película. Película em 70mm. Mas agora no digital, como você não tem mais película, é lente.
Ah, tá, porque fiquei na dúvida porque eu não sabia que a película ela mexia com a tua profundidade de campo e espaço de foco também. Para mim era só a lente, mas tudo bem. Daí eu vou ver, eu vou ter que estudar mais isso aí. Eu não sei explicar por quê também. Eu não sei explicar mesmo, assim. Eu mandei lá ai, gente, o catálogo da mostra do Tarantino, tá? Depois eu dou as páginas certinho. Mas tem num dos textos do catálogo, tem um crítico que está explicando essa questão técnica, bem assim, perfeitinho, assim, falando sobre a questão da fotografia, da película, todas essas diferentes da película e da lente, o espaço de projeção, porque tem a ver com projeção, né? Mas é bem complexo e eu não sei mesmo explicar por quê do lance do foco. O foco, sim, o foco é a lente, tá? Então, quando fala em espaço de foco, você está falando de lente, tá? Mas o lance da profundidade de campo é o lance da película. Porque você tem um espaço de tela maior para projetar aquele primeiro e aquele segundo plano. Por isso que o Tarantino, ele filma só em película. Ele não filma em digital, por exemplo. Acredito eu que seja por conta disso, porque o negócio dele é a profundidade de campo, não é fazer balaquinha com foco. Eu tô acabando com os outros, assim. Mas o foco é legal, mas é balaquinha. Mas depois eu te passo as páginas direitinho, passo lá no grupo direitinho as páginas que esse escritor, ele explica bem, bem legal, assim. Ele explica tão legal que eu não entendi direito, né? Mas eu acho que tu vai entender. Fala, Adri. Adri de Adriano. Oi, oi. Estamos te ouvindo, Adriano, pode falar. Pode falar. Minha internet que é meio arisca. É Camila, né? Eu sou a Camila e a Lu, Isso. que tá dando aula. Camila, nossa, o que tu falaste agora fecha muito com o que eu penso, sabe? Essa questão é do roteiro do Tarantino, ele trabalha muito bem com essa questão da linguagem. E nós temos que aprender a saber ler tanto a imagem como toda a informação pop que ele faz uma costura. Essa parte é que a Lu ela demonstrou ali, do policial ensaiando a fala dele, porque ele é um ensaio dentro de um ensaio, dentro da revelação e dentro da imaginação, né? A forma como esse policial ele está no bar contando a narrativa dele de história e fazendo essa costura, utilizando certas palavras rebuscadas, ou mencionando, e daí quando surge essa narrativa dentro do contexto do banheiro, que ele vai lá e aperta o botão e é para secar as mãos, e esse secador de mãos ele é uma turbina de avião, facilmente a gente imagina o cara contando história, como se nós fôssemos contar uma história, né? Tava no banheiro, apertei aquele barulho ensurdecedor como uma turbina, os policial me encarando. É saber olhar essas falas do Tarantino, essas imagens, né? E saber identificar isso. Na época eu assisti o filme e é bem cansativo, né? Até tu saber lidar para onde que tá, mas a câmera tá escondida, tem alguém atrás da árvore, não tem, né? Era só um complemento mesmo. Valeu, obrigado. Obrigada a você, Adriano, mas é muito isso. Agora que tu falou do lance atrás da árvore, assim, é muito engraçado, porque se a gente vai ver um filme e a gente vê e posiciona uma câmera atrás de uma árvore, tá? Faz de conta que isso aqui é uma árvore. E daí tá aqui a árvore e a câmera tá aqui, assim, né? Vocês vão pensar assim, nossa, tem alguém escondido atrás dessa árvore. Vocês jamais vão pensar que é tipo, nossa, é uma câmera e posicionaram errado, aquele galho voou ali, nossa, que gente burra, que não sabe. Não, vocês vão pensar assim, não, tem alguém do lado, atrás daquela árvore e tá espionando a Camila.
meu Deus, o assassino. Só por um elemento, assim, que, tipo... Aleatório não, né? Porque não... Eu acho que eu vi um filme uma vez que tinha uma câmera que estava atrás de uma árvore e simplesmente não tinha ninguém, não era uma câmera subjetiva, colocaram porque tentaram ser desconstruídos, mas... Ai, não era isso que eu queria mostrar. Esse é um Ô, Lu, perigo. eu tenho uma dúvida agora que tu falou de novo. Eu não entendo bem a noção de câmera subjetiva. Tu pode explicar? Eu Câmera entendo o nome, mas eu não entendo no cinema, assim, como é que é. A câmera subjetiva, ela sempre vai assumir o olhar de um personagem. Ou seja, a câmera atrás da árvore é o olhar, é a subjetividade do assassino. A câmera dentro do porta-mala, naquele ângulo ali, né, que a gente viu no Cães de Aluguel, é a subjetividade do policial, é o olhar do policial. Então, a câmera subjetiva, ela está sempre assumindo um olhar de um dos personagens. E um filme... E aí também tem as variações, né, que a gente tem o Found Footage, é esse o nome, gente? Sim. Olha as caras, é esse, é o Léo, eu sabia que era o Léo que ia dizer, porque o Léo gosta desse tipo de filme. Que é aqueles que a gente, que o mundo está acabando, mas a pessoa continua segurando a câmera e filmando, é esse também. É, porque se a gente pegar REC, gente, Ataque Zumbi, REC, tá? REC é um filme de ataque zumbi. Quem que vai estar sendo atacado por zumbis e que tipo assim, ai, vou filmar o zumbi aqui devorando as pessoas? Gente, não... Mas, enfim, né? Vamos lá voltar para o lance do espaço diegético, do ficção, tarará, tarará, vamos relevar as coisas. E Bruxa de Blair é isso também, né? Tá? A bruxa matando todo mundo lá e a galera filmando. Nossa, nem eu que amo cinema demais, eu filmaria nada, eu largaria, seria a primeira a largar a câmera e correr. Tá, voltando então. Aqui, ó, olha só, né? Mais uma vez, Luciana escreveu e ficou aqui blá, 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 e não leu para vocês. As posições de câmera que provocam distanciamento no espectador favorecem sua percepção do filme como um jogo ficcional, que era o que a Camila falou, veja só. E é porque a gente ensaiou. A postura lúdica da decupagem apresenta o filme como resultado de escolhas propositais de um narrador, de novo, que é o que a Camila falou. As escolhas não naturais, no sentido de que poderiam ter sido outras, pertencem a um estilo enciclopédico e eclético. As variações de estilo e as pontuações da posição de câmera, somadas ao humor e à estrutura narrativa, fazem o espectador assistir os filmes como se fossem jogos, histórias, combinações e formas narrativas arbitrárias. Tarantino sublinha que o filme é narrado e filmado de uma entre muitas outras maneiras possíveis. É exatamente o que a Camila falou. E eu já falei um monte do roteiro, né? Mas eu vou voltar a falar do roteiro. Porque vocês lembram? A gente começou falando do lance do nosso amigo. Alguém quer falar? Ou foi um eco? Tá. Que a gente começou falando que é um filme sobre assalto que não mostra o assalto. Lembram que a gente conversou sobre isso quando falou, assim, bem rapidamente até, sobre o roteiro do A Rede Social? Que a gente conhece a história do Facebook. Por que a gente está vendo aquele filme se a gente conhece a história do Facebook? Por que a gente continua vendo um filme de assalto se não vai mostrar o assalto? A Amália faz assim, nos questionamentos. As caretinhas, tão bonitinha. Isso a gente vai chamar de novo, que a gente já chamou isso já várias outras vezes, de antecipação da informação, que é jogar com o como aquilo acontece, não o que acontece. Lembram? Me importa el negocio. Voy a votar a usted, sí. Elza?
Você abriu o microfone ou... Abriu. Tá. E, de novo, né, isso também é eu acho que essa escolha do como é uma escolha que evidencia muito o narrador, né, é uma escolha do narrador, porque a gente sempre vai pensar no por que aquilo acontece, né, não como o assalto foi planejado, ou como o assalto terminou, mas sim, tipo, o que foi o assalto, né? A gente vai querer ver o assalto, a gente vai querer ver aquilo, né, o propósito acontecendo. E, na verdade, a gente está vendo outra coisa, assim, não interessa mais o assalto, não interessa que o Facebook é um canalha, o Facebook, né, o Mark Zuckerberg é um canalha. Eu quero saber como que aquela amizade se desfez. Eu sei já que aconteceu um roubo, eu sei já que aquela amizade não deu bom, mas como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E a gente vai ver isso na semana que vem, numa cena muito específica, assim, do Brian De Palma, dos Intocáveis, e isso se relaciona, acho que a gente chegou a falar na semana passada ou retrasada sobre a teoria da bomba do Hitchcock, né, que é essa diferença entre surpresa e suspense. A surpresa, justamente, se a gente imagina, olha a sacada, eu acho isso muito, eu não conseguiria escrever um negócio desse. Todo momento, a gente sabe que o Mr. Blonde chegou na joalheria e simplesmente foi atirando nas pessoas, e assim, abatendo uma. Eu acho que tem 2 ou 3 personagens que falam assim, ele chegou lá e não sei o que, e pá, começou a atirar. Um até chega a mostrar com movimento, né, não sei, com o movimento das mãos. Mas a gente não vê isso, né? A gente não vê. E isso é o suspense. Porque, nossa, quando eu vou ver? Mas você nunca vê. A surpresa seria o cara metendo o pé na porta e pá, matando todo mundo. Ele justamente vai trazer esse elemento surpresa quando não é que não tem elemento surpresa, tipo assim, negação do elemento surpresa, mas ele vai trazer um elemento surpresa quando cortar a orelha do policial, para quê? E ele ainda diz assim, eu não quero saber nada, eu só quero torturar. Uma forma mega gratuita e surpreendente. De novo, né, esse lance do roteiro e esse lance das escolhas passa por aí, escolher o que você vai omitir e o que você vai exibir, né, e como que você vai exibir isso. E, de novo, eu acho que a cena da orelha não é muito violenta. É violenta, mas não é gratuita, por exemplo, digamos assim. Enfim, controvérsias aí. O que mais, gente? Tá. Isso que eu ia falar, e que eu até comentei com a Camila hoje também, que eu acho bem eu não sei também sobre isso, mas a Camila me explicou rapidamente, porque, né, coisas da literatura. Lu, tu fechou teu áudio, Lu. Foi? Voltou? Voltou. Eita. Tá, que eu até estava conversando com a Camila hoje, e ela me explicou, e ela vai explicar para a gente de novo. Do negócio do roteiro, que eu estava vendo uma entrevista com o Tarantino, enfim, né, no roteiro do Cães de Aluguel, tanto quanto do Pulp Fiction, o Tarantino ele vai apresentar uma estrutura narrativa mais complexa do que habitual no cinema norte-americano da primeira metade dos anos 90, né, que o primeiro, no caso do Cães de Aluguel, emprega elipses e saltos no tempo para melhor iluminar personagens e circunstâncias da trama.
apesar dessas idas e vindas, o presente da narrativa é bem marcado para o espectador, que eu acho que é um pouco que a gente começou falando, né? A gente sabe que eu acho que está bem claro, bem marcado, que o presente ali é o galpão, né? Quando eles estão ali naquele encontro, assim, pós-assalto, né? Ele tem início no prólogo e se estende até o final da ação no galpão, onde os sobreviventes da quadrilha se encontram depois do assalto. Já no Pulp Fiction, ele embaralha mais, e aí a gente fala de novo dessa construção do roteiro, desse embaralhamento do senso de perspectiva do espectador. Então, ele não vai só jogar com a perspectiva em termos de enquadramento, né, em termos do plano, de novo, né, e da angulação da câmera, mas ele vai também jogar com esse senso de perspectiva no roteiro. No Cães de Aluguel não tanto, mas no Pulp Fiction muito, porque a gente perde completamente o senso de presente. A gente não sabe quando é a Mia drogada, se drogando, quando é a Mia antes da overdose, a gente não tem essa informação. A gente não tem esse parâmetro. E o Tarantino estava numa entrevista, ele estava falando que ele se inspira muito na literatura, não, nos romances. Ele vai falar assim, eu acho, inclusive, que o cinema deveria se valer mais da estrutura de romance para contar histórias, né? Que justamente a estrutura de romance não respeita uma cronologia, não respeita uma linearidade. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas então quer dizer que todos os romances são não cronológicos? E aí eu perguntei isso para a Camila e a Camila me explicou. Explica agora, Camila, para todo mundo. Não, é que foi isso que eu e a Lu, a gente estava conversando antes da aula, porque me parece que quando o Tarantino, né, diz que ele se inspira nos romances para construir uma narrativa não linear, ele está pensando muito numa tradição da literatura norte-americana, né? Então, para os norte-americanos, o romance é um novel, e o novel ele já é o romance moderno, porque o romance ele tem o seu início, pensando numa literatura eurocêntrica, a partir dos folhetins, né? Então, eles eram publicados nos jornais, e por isso os capítulos também, né? A estrutura de capítulos, e também por isso uma certa estrutura linear, né? Porque a história ela ia sendo acompanhada pelos leitores dia a dia na publicação dos jornais. E isso tudo depois era reunido em livro e publicado. Isso o romance burguês europeu. Só que quando o Tarantino diz que ele se inspira nos romances e que o cinema deveria se inspirar mais na literatura, e aí ele fala novel, né? Ele já está pensando num romance moderno, que é um romance que já entende que a história ela pode ser contada a partir de diferentes perspectivas, de diferentes construções do tempo, e que a maneira como se conta a história é que vai formar essa história, e não necessariamente a sequenciação dos eventos, né? Então, a compreensão do espectador vai se dar pela forma como ele vai contar essa história, que independe de uma linearidade das ações. Então, é a forma como ele vai contar. E isso é o romance moderno, isso é o romance já do século XX. E não o romance do século XIX, que era esse sim linear e que hoje até pode ser chamado de romance histórico, que é o romance que precisa da noção de tempo linear para construir uma história. Eu só não entendi o lance da burguesia. A burguesia é a linear ou a não linear? É que eu falei para a Lu da burguesia e a Lu adora pensar sobre isso. Não, é porque esse romance europeu, Lu, então a ideia de romance a partir dos folhetins, ele se dá no meio da ascensão da burguesia. Então, essas histórias que eram publicadas nos jornais, elas eram consumidas pela burguesia, né? Então, por isso que eu te falei, né, dessa relação. Então, esse romance europeu que a burguesia consumia, é o romance linear, justamente porque ele era publicado nos jornais, né? Então ele precisava ter essa sequência de eventos.
porque cada dia é um capítulo dessa história, né? Então, o escritor ele ia construindo essa história conforme ela ia sendo publicada. Depois, com a ascensão, né, das formas de se publicar livros e se escrever, né, e também, enfim, com todas as tecnologias que vão surgindo e vão fazendo a gente entender que o tempo, né, ele é também uma construção, enfim, essa construção linear cai por terra na literatura, e aí é a piração dos escritores, né? Porque jogar com o tempo é uma das coisas que a literatura mais gosta de fazer. Olha que legal, eu gostei desse lance da burguesia. Agora, cada vez que eu ver um filme em linearidade, eu vou dizer assim, burguês safado, bem assim. A Agatha também não gosta de burguês. Mas eu ia falar uma coisa interessante e eu me esqueci. Temos tempo ainda. Essa aula tá um filme do Tarantino, porque ela não tem cronologia nenhuma. Eu anotei um pouco, pulei, eu comecei do final e tô indo pro... Agora que eu me dei conta, esse lance que a gente falou da cronologia, tarará, tarará, lembra o que eu falei sobre elipses? Todo mundo sabe o que é elipses? Ou não? Não? Tá. Elipse é o buraco do tempo. Mas... Inclusive, na semana passada, alguém comentou sobre o Código Reis e tararã, né? Que não podia várias coisas. E, para burlar as questões do Código Reis, a burguesia... Essa é o que eu gosto de falar. Tô brincando. Cineastas, eles criaram não, né? Mas eles se valeram muito do uso das elipses. O que é a elipse? A elipse, né, de novo, são os buracos no tempo. Por exemplo, para o Código Reis não podia ter cena de sexo, obviamente. Mas como é que você botava um casalzinho lá se apaixonando, feliz da vida, e tendo uma noite de amor incrível? O casalzinho se encontrava, né? Vem jantar, tá, tá, tá. Eles jantavam, né? Davam aquelas olhadinhas, davam uns beijinhos, e um fade out, ou seja, a tela escurecia e depois dava um fade in, a tela ficava clara e apareciam os dois novamente sentados à mesa, mas aí tomando café da manhã. No espaço desse buraco de tempo, o que vai acontecer? Sexo, que não é mostrado, mas está subentendido. Então, isso são as elipses. Então, a gente tem, no filme do Tarantino, no Cães de Aluguel, a gente tem muitas elipses, que são esses buracos que a gente tá vendo ali o Mr. Blonde, mas tem uma lacuna. Quem é esse cara? Por que esse cara tá aqui? E ela só é respondida num flashback. Por exemplo, a gente tem um flashback para o Mr. Blonde e a gente tem lá os dois chefões, né, o pai e o filho, dizendo assim, não, a gente consegue emprego para você, a gente consegue isso para você, a gente é muito grato, mas a gente não sabe por que isso acontece. E daí, depois que volta para a cronologia da narrativa, a gente vai descobrir que é porque ele ficou preso por eles. Tarará. Então, o filme do Tarantino ele vai se construindo por essas elipses, né, por esses buracos de história que vão se preenchendo, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, o assalto, né? O assalto da joalheria é uma grande elipse, porque ela nunca é mostrada. É um buracão no tempo que a gente tem ali. E no meio desse buraco de tempo, Tarantino enfiou um filme todinho no assalto do coisa. Era isso que eu tinha para falar sobre ele. Hoje estamos com muitos conceitos, caderninhos cheios, eu acho. E eu ia falar outra coisa, que eu de novo falei e pensei cá comigo, olha que interessante isso, e eu esqueci. Porque tá um banzé isso aqui. Acho que enquanto tu lembra, Lu, que te ouvindo agora falar, e também retomando o que o Adriano falou antes, é que eu acho que o que a aula de hoje mostra, assim, é que a gente está falando do cinema mesmo enquanto linguagem, né? Então, a gente está nessa construção aqui do curso, né? Chegando nesse momento em que isso fica tudo bastante colocado, né? Então, a gente está em 92, televisão dentro das casas das pessoas,
de alguma forma essa ideia, né, de que a imagem traz a realidade, representa a realidade, de alguma forma, né, em ascensão, mas ao mesmo tempo em crise, né? Então, o cinema, me parece, né, vem também para mostrar que essa imagem, ela é linguagem, né? E ela está em constante manipulação, e eu acho que evidenciar esse dispositivo, né, e manipulação não no sentido ruim da palavra, né, mas de jogo mesmo, de tratamento e de construção, né? Então, mostrar isso no cinema também é uma forma de, já que a gente também está aqui na escola de cinéfilos, né? É também uma forma de mostrar para os espectadores que eles também fazem parte, né, dessa construção, me parece. Um pouco isso. Linguagem... Está sem áudio. Voltou? Voltou. Uhum. Tá, o meu áudio está indo embora quando ele quer, assim. Foi bom ter falado do lance da linguagem, porque eu falei em vários momentos aqui sobre a questão da mise-en-scène, né? E eu estou falando muito de linguagem, mise-en-scène, e parece que o cinema é só linguagem em termos de posicionamento de câmera. E a gente esquece um pouquinho que existe uma coisa chamada direção de arte, que está profundamente ligado com a mise-en-scène, né? Ou seja, como que aquele enquadramento vai ser posto à mostra, não só o ângulo ou o tipo de plano que vai ser usado, mas o que vai ser enquadrado. Ou seja, no cinema, a direção de arte faz tudo o que a fotografia vai mostrar e iluminar, né? E a gente fala muito do cinema do Tarantino, muito pela perspectiva dos enquadramentos do plano, né? A gente estava falando aqui do plano, quanto que o Tarantino também privilegia o plano, não só a montagem, mas nesse privilegiar o plano, não é só do tipo, fazer aqui um plano aberto, um plano geral, um close, enfim, um plongé, um contra-plongé, é também o que está dentro desse plano. E isso é direção de arte, eu acho que a gente fala muito pouco sobre a direção de arte do cinema do Tarantino, e ela é muito brilhante, principalmente no Cães de Aluguel e principalmente no filme de baixo orçamento, né? E claro, né, direção de arte também não é só ficar colocando coisa bonita na tela, que a gente vai pensar assim, tá, vou botar umas luzinhas no fundo, direção de arte. Não, gente. Aquelas mal-humoradas, né? Tipo, não, direção de arte não é esse, porra. Então, pensando agora a questão da direção de arte, eu queria mostrar de novo um trecho do filme para vocês. E eu queria que vocês pensassem, assistissem, tá, esse trecho e me dissessem assim, o que a direção de arte aqui está narrando? O que os objetos, o cenário enquadrado está narrando para além do que está sendo dito, digamos assim? Tá aparecendo, gente? Assim. Assim, Lu. Tá. You use a commode story. What's a commode story? It's a scene, man. Memorize it. What? Look, man, an undercover cop's got to be Marlon Brando, right? To do this job, you got to be a great actor. You got to be naturalistic. You got to be naturalistic as hell. Because right? If you ain't a great actor, you're a bad actor. And bad acting is bullshit, this job. Yeah. What is this? That's an amusing anecdote about a drug deal. What? Something funny that happened to you while you're doing a fucking job, man. Damn. I gotta memorize all this? There's over 4 fucking pages of shit. Just think about it like it's a joke, all right? You memorize what's important, the rest you make your own, all right? You can tell a joke, can't you? No? Pretend you're Don Rickles or some fucking body and tell a joke, all right? Now, the things you gotta remember are the details. It's the details that tell your story. Now, this particular story takes place in a men's room. So you gotta know all the details about the men's room. You gotta know if they got paper towels or a blower to dry your hands with. You gotta know if the stalls ain't got no doors or not, man. You gotta know if they got liquid soap or that pink granulated powdered shit they used to use in high school, remember? You gotta know if they got hot water or not, if it stinks.
Some nasty, low-life, scum-ridden motherfucker, man, sprayed diarrhea all over one of the bowls. You gotta know every detail there is to know about this commode. So what you gotta do is take all them details, man, and make them your own. While you're doing that, you gotta remember this story is about you and how you perceive the events that went down. The only way to do that, my brother, keep saying it, saying it, saying it, and saying it, and saying it. Man, that got to be a pain in the ass. People call me on the phone all the fucking time. I couldn't even run a fucking tape without 6 fucking phone calls interrupting me. Hey, when's the next time you're getting some? Motherfucker, I'm trying to watch The Lost Boys, you know? When I get some, I'll let you know. Then these rinky-dink potheads come by. They're my friends and everything, but still, you know? I got all my shit laid out in $60 bags. They don't want $60. They want $10. And break it up is a major fucking pain in the ass. I don't even know what $10 worth looks like. This is a very weird. Nossa, que claridade. Volta a luz. Olha, luz dura, tipo do Quentin Tarantino. O que está falando essa direção de arte? O que se construiu aqui? Difícil, né, gente? A primeira coisa que me veio à cabeça foi a relação com o espectador, porque ele está justamente ensaiando para uma outra pessoa. Tipo, ensaio do ensaio, a interpretação dentro da interpretação, não sei. Objetos de cena. Ah, desculpa. Não, desculpa nada, eu tô só sacaneando aqui. Objetos de cena, não disse nada, na verdade. Tipo assim, nenhum, na verdade. O primeiro, pelo menos, é um telhado, onde está tudo vazio, onde ele diz para o cara treinar a imaginação, na verdade. É, tipo assim, que ele precisa imaginar tudo aquilo, sentir o cheiro, por isso que ele está no espaço vazio. E depois ele assume um palco, vamos dizer assim, que é naquele lugar onde tudo continua vazio, mas ele assume o protagonismo quando ele decora e ensaia. Enfim. Continua vazio, Amália? Não, aí tem toda aquela parte de trás, né? Exatamente. É isso que você falou, gata. Tá aparecendo, né, o filme, né? Sim. Quando ele começa a criar o personagem, a criar a história... De novo, é um filme, é uma metalinguagem aqui. Eu vejo metalinguagem de todos os filmes que eu assisto. Quando ele começa a criar o filme, né, quando ele começa a criar o personagem, toda a história, a piada, você não tem nada no cenário, é uma folha em branco disponível para toda a criatividade dele. E aí ele ensaia, ele vai construindo um personagem, o que acontece? Você tem um cenário que continua os dois, né? Continua os dois, o cenário continua vazio, digamos assim, de objeto, mas ele está preenchido com toda essa cor. Oh, meu Deus, não mostrei o cenário. Aqui. Meu Deus. Tem esse cenário cheio de cor, cheio de elemento, vazio de objeto relativamente, porque a gente tem um monte de latinha no chão, a gente tem, né, o carrinho aqui, a gente tem, enfim, tem um muro, não tem um espaço branco nesse muro. Então, o personagem já está construído, ele já não está falando com um papel na mão, ele já está falando com propriedade, ele já domina tudo isso daqui, e sem falar que essa ruína aqui lembra muito um teatro grego, né? Eu acho que até a Amália falou um pouco sobre isso, assim. Em termos da direção de arte, da gente pensar esse enquadramento, e não por acaso, de novo, né? Lembra que eu falei, né, que a direção de arte vai fazer tudo aquilo que a fotografia vai enquadrar e vai iluminar, né? A gente tem aqui um enquadramento, um geralzão, né? Não aqui, depois. E, Lu, Pode falar. Oi.
É interessante que à medida que ele vai se apropriando do personagem, o cenário vai se fechando, né? Criando aquele tensionamento, né? Que é a cena que ele vai estar fazendo lá para o pessoal dos gangsters lá, né? Sim, e vai fechando por quê? É uma ótima pergunta. Quem foi que falou? Para você, quem foi que falou? Que eu não estou vendo ninguém mais. A Rose. Rose, isso é um ótimo questionamento. Por que fecha? Agora a gente volta para a questão da linguagem cinematográfica em termos de... Para mim é a questão do tensionamento, né? Que exige a cena no futuro, assim. E a apropriação, né? Do personagem, enfim, né? Mas quando eu faço um close no personagem, é sempre uma tensão? Algo do tipo A Hora do Show? No sentido de que ele ensaiou, construiu o personagem, ensaiou, então finalmente ele está apresentando para os gangsters essa história toda que ele criou e que ele se convenceu, enfim. Que vai focando nele, assim. Vai abrindo o compartilhamento com o colega, aí depois ele assume o palco lá já com o personagem construído, e aí ele recebe a atenção de todo mundo e a câmera vai indo em direção a ele. E aí as pessoas perguntam as coisas e volta para ele, ele continua falando, e aí vem ainda a história imaginada, né? Onde ele é o protagonista total, enfim. Não sei, é bem essa linha, assim, é quase um processo de que ele subjetivizou aquela história. Porque no enquadramento fechado, você tem o quê? Você tem só expressão. E no momento que você está expressando alguma coisa, aquilo ali é teu. E ele tá, né? Não, olha a propriedade. A gente não precisa mais ver nada, gesto, não precisa mais ver nada, porque tá tudo no rosto dele, porque é dele aquela história, já tá na mente dele. O enquadramento fechado, então ele sempre vai falar de uma subjetividade do personagem. Não confundo com câmera subjetiva. Gente, que mais? Ô Lu, só para a gente não esquecer no fim, o pessoal está pedindo da lista de presença, tu pode colocar aqui? Eu esqueci de fazer. Não, eu avisei o pessoal que a gente ia fazer no fim, para não te interromper. Mas eu esqueci de fazer o formulário, Camila. Mas eu acho que dá para colocar o mesmo, porque aí a gente vê pelo registro da data, Lu. Pode colocar o mesmo. Dá? Dá, sim, porque aí quando ele preencher vai ter o registro da data. Eu fazia sempre diferente. Sim. Aí eu queria aproveitar e te perguntar, Lu, nessa cena aqui do diálogo, uma pergunta bem, desculpa se ela for boba demais, mas tipo, né, eles estão ali, os dois esses, né, ali no bar conversando, né? E aí tem a cena deles dois, aí vai para um personagem, depois vai para o outro. Para filmar isso, eles repetem o diálogo, são 3 câmeras, como é que é? Ou depende, ou cada diretora faz de um jeito? Eu não entendi a pergunta. Eu fiquei na dúvida de como isso foi filmado, tipo, lá no diálogo da rede social, tá? É a mesma, tem aquela câmera que pega os dois ali conversando, e aí corta, vai para um, corta, vai para outro. Tu falou que na rede social eles refizeram esse diálogo 90 e tantas vezes e me pareceu que era isso. Então, eles iam refazendo e a câmera... eu tinha entendido que era uma câmera só. Mas aqui, por exemplo, no Tarantino, é uma câmera só? Tem mais de uma câmera para fazer isso? Eu fiquei na dúvida. São poucos diretores que usam mais de uma câmera, assim. E eu acho até... Agora, eu posso estar falando bobagem. Eu acho até que o David Fincher, ele usa mais de uma câmera, no máximo 2. Mas aqui, com certeza, o Tarantino usou só... Ai, perdão. O Tarantino usou só uma câmera, até porque não tinha grana, assim. Mas 99,9% das vezes é uma câmera que se usa. Porque, assim, né?
por mais que seja a mesma Canon, uma mesma lente, com a película feita no mesmo lugar, no mesmo laboratório, enfim, a mesma coisa, sempre vai ter uma diferença de calibragem de uma câmera para outra. Então, você opta por usar a mesma câmera. Outra coisa também, eu posso tentar esconder, assim, fazer um plano contra plano, por exemplo, da Camila e o meu, e daí eu escondo bem a câmera que vai estar em mim e a câmera que vai estar na Camila. Mas eu não vou ter controle nenhum de luz, por exemplo. Se for numa externa, quando o sol está fazendo sombra em mim, não está fazendo na Camila. Então, por isso que é muito mais interessante fazer tudo o diálogo da Camila, controlar a luz ali nela, usar a câmera ali só nela, e depois fazer em mim, controlando a luz em mim, sem ter treta nenhuma. Até porque vou fazer a iluminação em mim, vai vazar na iluminação da Camila, vai ficar uma coisa doida. Então, se opta por fazer, no fim sai muito mais prático fazer tudo de uma vez, tudo separado, assim. A minha dúvida também é no sentido da filmagem, Lu, porque agora que enfim, estou aprendendo isso com vocês, né? Haja trabalho de montagem, né? Porque, nossa, né? É muito, né? É impressionante, né? O quanto a montagem constrói mesmo assim a cena, né? Porque é muita montagem. E ai, que ótimo que você falou isso, Camila, assim, tipo, no final da aula, assim, porque agora a gente pode fazer 1 minuto de silêncio para Sally Menke, montadora do Tarantino, e eu acho que a gente precisa falar sobre ela. Eu acho que falar do Tarantino sem falar da Sally Menke é muito errado. E feio, atriz fazendo juízo de valor e julgamento moral, né? Mas a Sally Menke, ela monta Cães de Aluguel, ela monta todos os filmes do Tarantino, até morrer. Ela morreu, teve um mal súbito, não me infartou, estava correndo de boa e pá, caiu dura no chão, morreu. O Tarantino ficou muito mal, assim. Os dois eram muito parceiros, assim, eu acho que só ela que conseguia entender essa loucura, assim, de como montar, porque o roteiro, isso também, né, a gente tá falando de roteiro, o roteiro do Tarantino, ele é escrito assim, né, então não é só, assim, você tem que ter muita sacada, muita ganja para pegar esse roteiro, pegar todo esse material bruto porque tá no roteiro, mas o ritmo, assim, a gingada, a malemolência, quem vai dar é a montagem, essa coisa de qual é o momento de cortar, né? Qual é o momento de interpolar os frames para dar aquela sensação de tempo esticado. E isso tudo a Sally Menke tinha, assim, e ele chegou a cogitar, assim, ele conta em entrevistas que ele chegou a cogitar a parar de filmar depois que a Sally Menke morreu, assim. E aí, por isso que eu fiquei surpresa, porque o Django Livre é o primeiro filme do Tarantino que ele faz sem a Sally Menke. E eu acho que a gente sente muito que não tem a Sally Menke ali. É um outro ritmo, né, Camila? Você vê o Cães de Aluguel, é um ritmo tá, desculpa, Camis, eu sei que você gosta de Django Livre, desculpa quem gosta de Django Livre, mas eu acho que é um filme que é longo e cheio de barriga. Eu acho que tem momentos assim, corta isso, corta, eu já entendi, corta. E me irrita um pouco, tanto é que depois ele mudou de montador, eu acho que ele também não gostou muito. E aí ele muda de montador e agora parece que ele está seguindo com o mesmo montador. Mas igual, assim, não é o mesmo, assim. Eu recomendo muito, quem não viu, tem um filme do Tarantino, A Prova de Morte. Quem viu? Vocês não viram? Gente, sério, vejam, é muito bom. E eu acho, assim, a montagem que a Sally Menke faz ali, o Tarantino tem muito essa coisa do retrô, né? E tem uma cena, que é uma cena de dança bem sensual, assim, tem até uns close de bunda, assim, tem umas coisas meio irritantes, eu acho que a Sally Menke devia ficar bem putaça, assim. Porque ela brigava muito com ele, assim, no sentido, assim, não, todo montador vai brigar com o diretor, assim, é um inferno.
Mas tem uma cena que é uma cena de uma dança toda sensual, assim, quando tu tá entrando, assim, naquela coisa da dança, assim, ela corta e ela simula no corte como se fosse, tipo, a bobina do filme tivesse estourado, tivesse rasgado e desencarrilhado, assim, e daí já corta para outra coisa, assim, trazendo de novo essa ideia do retrô na própria... Olha ali, ó, o Andrei tem o filme em DVD. Veja, esse filme é muito bom, assim, é bem legal, assim, principalmente ele é dividido em 2 partes. Camis, tu vai adorar a segunda parte. Não, Lu, é Tu e a que legal que tu falou que eu não sabia que o Django não tinha sido montado pela mesma pessoa, porque eu achava que ele era mais longo e mais, de fato, enrolado por conta da trajetória do herói ali, né? Que tem muito também da literatura e é mais longo e tal. Eu achei que era por causa disso, mas de fato é outro ritmo. Legal saber. É outro. E tu falou no encontro passado de road movie, a prova de morte é quase um road movie. Peculiar, é Tarantino, tá, amor? Todo mundo. E eu acho que, assim, o cinema do Tarantino deve muito a Sally Menke, assim, a montadora dele. Uma mulher incrível. Que pena, que morte idiota, assim. Toda morte é idiota, né? Mas, enfim. Gente, o que mais? Perguntem mais. Eu acho que eu falei tudo que tinha para falar hoje, assim. A gente já está chegando no fim, Lu. Já é quase 9. Né? Já chegamos no fim. Vocês têm 3 minutos para perguntar coisas. Próximo filme? Os Intocáveis. É isso? Uhum. Gente, lá vou... Ai, gente, eu tô muito repetitiva. Lá vou eu falar de montagem de novo. É que eu gosto, né? Fazer o quê? Mas a montagem desse filme, a cena da escadaria... Quem já viu Os Intocáveis aqui? É muito Eu só vi a cena da escadaria. Sempre, as pessoas sempre passam essa cena, assim, a gente vai analisar a cena da escadaria quadro a quadro. Pronto, decidi que é isso que a gente vai fazer. É uma referência. A gente vai ver o Botequim, não é? Encoraçado Botequim, Hitchcock, toda essa galera do cinema, assim. Hitchcock tá sempre ali, né? A cena da escadaria é uma ode, e de novo, né, a ideia da antecipação da informação. Todo mundo já sabe que eles vão lá pegar o bandido, mas como que isso acontece? Acontece a cena da escadaria. Esse é o poder de você já largar a informação antes. Ou o problema, né? Porque daí você tem que, tipo assim, ó, você já tem informação, e agora, como é que eu torno isso mais interessante? Como tornar um filme mais interessante com o assalto? Complexo, tem que ser muito bom. E é isso, a gente vai ver Os Intocáveis, mas eu vou falar muito do De Palma, porque é o meu cineasta preferido. Desculpa, eu sei, ele é um escroto, ele é um misógino, ele é machista. Gente, as mulheres tudo sofreram na mão dele. Mas, gente, como eu gosto do Brian De Palma, não vou casar com De Palma, né? Então, assim, não posso fazer muita coisa. Mas... é uma pena, né? Eu gosto tanto do trabalho dele, mas ele é tão escrotinho. Mas eu acho que ele melhorou um pouco nos últimos filmes. Eu forcei agora. A cara da Miley do tipo assim, não melhorou, não. Não, eu lembrei, o último dele é a Obsessão, né? Com aquelas duas... não melhorou, tá, esqueça, não melhorou, gente. Não, ele continua machista, misógino, mas brilhante. É isso, gente. Hoje não teve PDF aqui no chat? Hoje a Ana ficou... a biblioteca da Ana ficou guardada, Ana. Eu fiquei em dúvida se eu já não tinha postado nas outras, né? Já foi. Então tá, gente. Eu vou assistir o filme na próxima terça. Se alguém da escola estiver por lá, a gente bate uma foto para divulgar.
Ai, me mandem, porque eu não tenho condições de ir, gente. A minha vida tá um caos. Desculpa. Imagina, Lu. A gente tá junto. Mas eu assisto os filmes. Juro. Eu queria só falar uma coisinha que não tem a ver com a aula. Eu postei no grupo hoje, está tendo uma série de palestras sobre